Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está em qualquer canto do planeta, ou melhor, qualquer canto do universo, eu, Vladimir Jardim. E eu, Verônica Scherzler. Estamos aqui no estúdio 2 da FAMESP, Faculdade Método de São Paulo. Ô Verônica, mais conhecida como a Vel, como está o tempo aí? Tá quente, a gente até comentou que tá um pouco picante, mas por conta de umas agulhas aí, vocês já vão entender. E rapaz, e falar em agulha, já pode contar um segredo? Pode. Eu morro de medo de agulha. Eu já fugi do hospital 3 vezes, que o médico falou assim, ó, precisa tomar injeção. Eu falei, aham, manda. Estão me esperando até hoje para tomar injeção. Uma vez eu fui tomar injeção, brincadeira nenhuma. Na verdade, eu não, né? Eu vi no cachorro ainda, né? O veterinário tava aplicando a injeção, eu comecei a fazer assim, ó. Então, esse tema pra mim é desafiador, sabia? Mas temos aqui uma especialista, não tem, Mabel? Temos uma especialista incrível. Faça as honras da casa, então, Mabel. A gente tá aqui com a especialista Roberta Reis. Vou deixar você se apresentar, acredito que você consiga explicar melhor tudo que você faz aqui na casa. Fica à vontade. Boa tarde, boa noite ou bom dia. Já tá no clima do programa, já. Exatamente. Primeiro é um prazer, obrigada pelo convite, né? Ainda mais uma casa que é no meu 6º ano aqui na FAMESP, então fico mais feliz ainda. Bom, aqui na FAMESP eu tenho 3 atividades diferentes, ou 4. Eu sou supervisora de estágio da Biomedicina Estética, então a graduação que possibilita que o aluno saia já nesse mercado de trabalho. Eu acompanho esse aluno no último semestre, também acumulo a função de coordenadora da residência de procedimentos injetáveis, aí já é o profissional que já está formado e quer obter destreza na utilização desses procedimentos, e também a coordenação da pós-graduação em estética avançada, que certifica profissionais, principalmente aqueles que estão fazendo transição de carreira, vêm de um mercado e aí querem trabalhar na área de injetáveis e fazer a pós-graduação com a gente, que você vai encontrar muito mais do que tem no mercado por aí. Já fiz a minha propaganda do meu curso. Eu já vou falar que, de novo, eu morro de medo de agulha. Não sei se você sabe, mas hoje os testes daqui em você. Eu saio correndo, eu deixo vocês só as duas aqui, ó, conversando até amanhã de manhã. De alguém, né? Mas pode falar que não é cobaia, porque cobaia morre no final do experimento. Aí, tá vendo? É só Por isso que eu tô injeção. Não, Tá cobaia doido. não é Injeção, cobaia. não, olha, eu fico, de verdade, gente, eu começo a passar mal. Eu tô suando, tô falando sério, não tô brincando, não. Eu começo a suar o negócio de falar de injeção. Eu acho que uma coisa aconteceu comigo. Professora, pra gente começar o nosso programa, então, ó, quem pode atuar, né, com procedimentos injetáveis? Tá. Hoje atuam com procedimentos injetáveis profissões que são regulamentadas pelos seus conselhos de classe. Então, nós temos dentro desse grupo os biomédicos, os farmacêuticos, os enfermeiros, os biólogos mais recentemente. Né? Acho que esqueci ninguém. E os enfermeiros, acho que eu já falei, não esqueci ninguém. Cirurgiões dentistas também. Então, essas profissões, que são profissões reconhecidas pela Agência de Vigilância Sanitária como profissionais de saúde e regulamentados pelos seus conselhos de classe, podem atuar nesse mercado. Associado a isso, nós temos a utilização de medicamentos, né? Porque a estética de injetáveis utiliza medicamentos, as substâncias são classificadas como medicamentos. Então, essas profissões que eu citei também estão reconhecidas na Anvisa como profissões que podem utilizar medicamentos. Então, tudo isso fecha, né, o time de profissionais que a gente pode falar são regularmente apoiados, né, pelos seus conselhos de classe para atuar nesse mercado. Perfeito. E como que você seleciona, como você escolhe os produtos que você vai usar, tanto nas aulas como nas pacientes modelos, de acordo com o que está no mercado hoje em dia e com a escolha de cada paciente e com a qualidade, o que é permitido de acordo com a vigilância também? Primeiro ponto é que o material ele tem que ser um material aprovado pela vigilância sanitária. Uhum. Né? A gente não pode utilizar e não utiliza nenhum material que não seja regulamentado pela Agência de Vigilância Sanitária, permitido para uso pela agência. O segundo ponto, as substâncias que são permitidas para as nossas profissões. Então, eu, enquanto biomédica, eu posso usar algumas substâncias e tem substâncias que eu não posso utilizar. Então, a estética ela tem um rol de substâncias que podem ser utilizadas com essa finalidade. Depois, nós temos uma gama enorme de insumos no mercado, né? Então, qual que é o meu insumo melhor? Aquele que me traz eficácia e segurança. Então, dentro disso, aquele que está apoiado em estudo científico, aquele que tem bula, né? Aquele que tem consenso de classe. Então, a escolha é pautada justamente na eficácia, sim, mas principalmente na segurança desse medicamento que vai ser aplicado. Dentro dali da marca,
nós temos, né, cada marca tem os seus produtos, são apresentados. Então, como um trabalho em aula, ou um trabalho para atendimento de paciente modelo, a gente sempre escolhe a mesma linha e trabalhar sempre com a mesma linha, que a gente já confia, já tem bom resultado, boa eficácia, para não ficar expondo o paciente a um momento uma substância, outro momento uma outra substância, né? Então, Pra a não gente ficar sempre... como um teste mesmo. Né? Exato, porque o ponto não é testar, né? Uhum. A marca, ela já fez os testes dela, então eu vou utilizar para o meu paciente que vai ter um resultado final. Então, a partir daí, eu tenho que ter segurança no que já foi feito pela marca. E tem também diferença de agulha, intensidade, como é que funciona mais ou menos? Eu sei que cada procedimento é específico, né? Sim. Mas, por exemplo, tem um padrão, em termos de diâmetro, como é que funciona essa parte? Nós temos um diâmetro de agulha, né, por exemplo, para algumas aplicações, porque estética digital a gente trabalha com vários procedimentos e alguns deles a aplicação é uma quantidade muito pequena em tecido adiposo, por exemplo. E aí, para esses procedimentos, a agulha ela é bem fininha, né, que a gente chama 30G, que é um diâmetro bem fino. Bem fininha. Menor do que aquela de insulina que as pessoas se referem. Então, para redução de gordura localizada, por exemplo, para uma hidratação facial injetável, também essa agulha é bem fininha. Para aplicação da própria toxina botulínica, também essa agulha é bem fininha, porque ela não pode causar trauma, né, no tecido e no paciente. Ela é única e exclusivamente para fazer aquela aplicação de um material que ele é fluido. Então, não tem a necessidade de ter um diâmetro muito grande. Opa, já tô gostando, hein? Pera que falou Vejo que não vai possibilidade. doer, já tô gostando, velho. Vejo Pera aí, possibilidade. como se nada, como se nada, como se nada. Então quer dizer que a agulha é fininha E pequena. e pequena. Muito Então eu pequena. não vou sentir aquele, né? Tem gente que te fura, velho, parece que vai, meu, varar, cara, o negócio aqui. É parecido com a de insulina? Mais fina. Sério? Sabe a agulha, uma seringa de insulina, você deve conhecer, Aham. uma que é laranjinha? Sim. Então, aquela ali se aproxima bem da agulha que a gente utiliza na estética, aquela a gente até usa de vez em quando. Mas se aproxima. Em diâmetro. Sim. Isso. Mas aí a agulha, ela é menor Em ou. tamanho. Sim. Ela a dessa da laranjinha que eu falei, ela tem 8 milímetros. Então, ela é bem curtinha. 8 milímetros é menos de 1 centímetro, né? Então, para que eu uso ela? Para tecidos que eu preciso aplicar e a espessura da pele é menor. Então, por exemplo, toxina botulínica, que a gente vai aplicar na testa. Aham. E aí as camadas são bem fininhas. Então, não pode ser uma agulha muito longa, senão vai bater lá no osso. Então, eu uso essa, que é bem pequenininha e vai chegar na musculatura. Lá no tecido adiposo, na barriguinha, quando eu quero reduzir gordura localizada, eu uso uma agulha que tem 1,3 centímetros. Ela ainda é bem pequena, porque ela é só para chegar no tecido adiposo. Então, é uma aplicação que ela é confortável, não é aquela memória que a gente tem lá do hospital. É. Porque que acontece? Lá no hospital, você vai fazer, por exemplo, uma intramuscular, né, para nervo ciático, que é uma substância que é um pouco mais oleosa. Para que essa aplicação ocorra, você precisa de um diâmetro de agulha maior para que ela consiga, né, ser extruída e chegar na musculatura. Se tem uma agulha muito fina, não dá vazão, você não consegue fazer a aplicação. E a agulha de coleta de sangue também é grossa? Tem dois tipos, né, que sempre privilegia uma que é um pouco mais fina, que é aquela cinza, que ela é um pouquinho mais fina, mas não pode ser muito fina, senão quando o sangue passa por ela, as células começam a bater na parede da agulha e ela se rompe, então você perde a amostra. Então você precisa sim de uma agulha um pouco mais diametrada para que o fluido sanguíneo passe sem nenhum trauma à célula que vai ser estudada. Mas tem Perfeito. alguns lugares também que acabam perdendo a noção, porque tem uma amiga que ela coletou com catéter verde. Coletaram dela com catéter verde, que na veterinária a gente usa necessidade. pra cavalo. Nossa! Uau! Catéter ou aquele butterfly? O catéter O catéter mesmo, o verde? catéter. Então, no hospital, às vezes se usa também quando tem que pegar um acesso e vai ficar durante muito tempo, que é para evitar de perder acesso. Então, às vezes, no pronto-socorro, né, às vezes, da condição do paciente, então tudo isso também engloba a opção do profissional escolher o seu Era diâmetro só de um material. tubinho pra uma sorologia. Cara, mas isso eu achei incrível, ó. Né? Resgatando. Professor, eu gostei. Tudo fica na memória, né? Fica. Eu escuto muito assim, ó. Poxa, aquela profissional tem mão boa, você não sente. Aí vai umas, mano. Cara, que a injeção é aqui, dói o cérebro, meu. Mas existe também Existe esse isso detalhe, mesmo? Se é mito ou é verdade? É mesmo? Tem que ter um jeito especial para poder Ó, aplicar. ontem eu estava numa aula, né? Tava acompanhando uma aula prática, 2 alunas atendendo uma paciente. E aí, a paciente era muito amiga de uma delas. Aí, uma colega fez lá o procedimento, e aí a aluna que era amiga, foi fazer. A paciente virou para a amiga
que era aluna, e falou assim, olha, você tá com a mão muito pesada. Você precisa, porque ela tá mais leve, mas você tá com a mão muito pesada. Mas foi bom, porque ela começou a modelar, diminuir. Então, também Sim. tem esse lance da gente ajustar, né? O peso da mão, a forma. A minha mão foi ajustada quando eu vim para estética, porque eu vim de hospital, eu vim de coleta de sangue. Você vê de coleta de Eu sangue? tenho 25 anos de laboratório de análises clínicas. Eu não sou só da estética, gente. Eu sou análises clínicas, eu amo, né? A tia ama. Mas eu fiz transição de carreira, né? Então, hoje os capirotos da estética me têm, mas eu já fui tia dos capirotos da biomedicina laboratorial. Caramba. Então, é uma carreira dos 16 aos 40 anos dentro de laboratórios hospitalares. Quando eu fui para estética, eu lembro da minha professora, na primeira aula de fazer lá o procedimento, que eu peguei, sem brincadeira, eu peguei e fiz. Aí ela veio do meu lado e fez: calma, é com cuidado, amor, não é assim. E aí ela foi me ensinando, né? Então eu precisei que a minha mão fosse modelada para trabalhar com estética. Então todo mundo passa por esse processo e ok. E hoje, quais são as principais tendências do mercado da estética e como que os alunos e quem está começando na área agora consegue encontrar essas tendências, consegue se atualizar com isso? Tendência esse procedimento, Isso. aqueles voltados para a melhora de flacidez, né? Hoje, acho que a gente está numa crescente, não vejo como um pico, porque, né, acho que isso vai ser para sempre, da busca pela juventude, né? Todo mundo quer ser jovem, parece que envelhecer vira um problema, né? Ah, porque você tá com essa ruga, porque você não vai fazer, enfim. Então, mas como nós temos hoje procedimentos que trabalham o funcionamento do tecido e não são mais implantes, a gente tem os implantes também, né? Mas esses que trabalham o funcionamento do tecido, a melhora do funcionamento do tecido e com isso, como resultado, a melhor estética, que são aqueles ligados à flacidez. Então, hoje, o que está em alta são os bioestimuladores. Todo mundo quer fazer bioestimulador. De qualquer forma, além dos bioestimuladores, todos esses procedimentos que compõem uma harmonização facial, por exemplo, que é realmente você trazer à luz os pontos positivos e melhorar aqueles que não são tão legais assim, também são procedimentos, né, que estão na frente. Então, a toxina botulínica, que é o procedimento mais conhecido nesse país, mais executado nesse país, os preenchedores, também. Hoje tem um outro olhar sobre os preenchedores, eles já foram utilizados para a gente realmente preencher o rosto, né? E ocupar esses espaços que falam flácidozinhos. Hoje a gente tem uma outra aplicabilidade, ou para lábio também, né? Para voluminação de lábio. Então, na toxina, os preenchedores, os bioestimuladores e os fios de PDO, que são um material também voltados para a melhora da flacidez facial. Esses quatro compõem, são quatro pilares que tá bastante em alta hoje. E eu acho o trabalho, né, de muita responsabilidade, né? Sim, Porque a gente vê uns casos aí, né, pela mídia que a gente tem medo, né, de com sim. quem tá lidando com você. E o que o cara precisa, né? Qual que é a responsabilidade dele, a parte legal, a parte ética. Por exemplo, eu não conheço nada daqui, então vou procurar uma profissional, né? Como que eu tenho que procurar essa profissional, né? Tá. Acho que a gente vai voltar, né? Quais são aquelas profissões que estão regulamentadas? Esse é o primeiro passo. Primeiro passo, então, procurar uma profissão Regulamentada. regulamentada. Segunda, aquele Tá. profissional que você encontrou, pesquise sobre ele para ver se ele é regulamentado. O fato de eu estar formada, ser biomédica formada, isso não quer dizer que eu estou regulamentada para o mercado de estética. Eu Ah, isso é preciso, importante, hein? né? Sim. Então, por exemplo, eu vou falar de biomedicina porque é a minha profissão. Claro. Dentro da biomedicina, o que que a gente precisa ter? Ou você gradua, faz o estágio e sai com a carreira, né, para atuar na carreira de biomedicina estética. Ou se você já é biomédico de outra área, como eu era de análises clínicas, você obrigatoriamente tem que fazer a pós-graduação e após finalizar né, aliás, finalizando a pós-graduação, aí você está certificado e você pode trabalhar. Então, encontrou um profissional biomédico, pesquise sobre ele no conselho de classe lá no CRBM, Site CRBM, para ver se ele tem a especialização em biomedicina estética. Aí ele pode trabalhar. Local influencia também ou não? Não, nós temos. Não? Olha só, não influencia. Tem uns meses aí atrás que em Jundiaí foi flagrada uma clínica linda. A clínica era linda, num lugar nobre de Jundiaí, uma sala com vitral super bonita, muito bem montada. Parece que uma era biomédica, mas não era de especialista em estética, e a outra, não sei se estava graduando ou não tinha nenhuma formação. Enfim, duas profissionais que não estavam regulamentadas, atendendo pacientes, fazendo procedimento estético, inclusive procedimentos que não são nem regulamentados pelo CRBM, além de substância que estava vencida, né? Então, não é um local que vai dizer sobre o profissional ou não.
Então, você precisa realmente pesquisar quem é essa pessoa. E a pesquisa, ela é simples. É entrar lá no site do conselho do profissional e ver se ele está habilitado, regulamentado. E Vlad, uma curiosidade que quando eu soube, assim, achei, uau, eita, meu Deus, é que esteticista não pode fazer procedimento injetável. Quem faz a graduação em estética, só o biomédico. Isso é uma polêmica. Polêmica! Temos a polêmica. Meu Deus! E como assim não pode? Então, o tecnólogo em estética, até esse momento, ele não tem um conselho de classe que regulamenta a profissão. Ele tem a lei do esteticista, que foi criada a regulamentação, a lei, né, que criou a profissão, mas ele não tem um conselho de classe. O que regulamenta a atividade é o conselho de classe. Então, enquanto o tecnólogo não tiver um conselho de classe, ele não vai ter ali pautado o que ele pode fazer. Então, é o primeiro ponto. O segundo ponto foi uma nota da Anvisa que saiu realmente esse ano, há uns 2 meses atrás, saiu em fevereiro. Onde ela regulamentava, dizia quais eram os profissionais que poderiam utilizar medicamentos. E o tecnólogo não estava incluído nesse rol. Então, existe a lei do esteticista. E aí, no mercado, o que tem acontecido hoje, a gente tem muitos esteticistas atuando com procedimento injetável, né? E muitas vezes se valendo do viés da lei. E a frase é sempre aquela, não tem lugar nenhum escrito que não pode. Só que eu acho que a gente tem que ser responsável em 2 pontos. Primeiro, também não tem lugar nenhum falando que você que pode, né? Eu sou muito quadradinha com norma, então não está escrito que pode, a questão não é que não pode, porque na minha legislação também não está escrito que não pode fazer algumas coisas, né? Sim. Vem lá escrito que eu posso fazer. Então, a gente precisa ter responsabilidade com isso. Não estou falando de capacidade, né? Capacidade todos nós temos para tudo. Estou falando de regulamentação, então impura só isso, né? Papel, branco no preto. Enquanto coordenadora de pós-graduação, né, foi solicitada a inclusão do tecnólogo na pós-graduação. Por que que eu fui contrária? A gente recebe esse profissional sabendo que não há nada que sustente a atuação dele no mercado. E não é só sustentar. Para comprar material, você precisa ser um prescritor, eu preciso emitir uma receita. E os laboratórios não aceitam uma receita do tecnólogo porque ele não é prescritor, reconhecido como prescritor. Não tem regulamentação como prescritor. Então, ele vai passar aqui com a gente 13 meses, ele vai formar. A hora que ele sair daqui, ele não vai conseguir comprar material para Vai ser trabalhar. a sensação de um dinheiro gasto com... Exato. curso. E aí vai voltar aqui, Sim. né? E vai, lógico, cobrar os direitos dele. Então, tendo consciência disso, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade e falar, olha, me desculpa, eu gostaria, mas eu não quero te trazer um problema em vez de uma solução. A professora lançou uma coisa muito legal, né? E até às vezes a gente cai nessa armadilha, né? É muito comum a gente falar assim, né? Ah, essa aí é Caxias. Mas eu nunca vi o Caxias, é aquela pessoa que faz o certo, que faz o correto, que segue as regras, que tem horário. É estranho isso. Por que eu falei? Porque eu acho que o brasileiro tem aquela noção de que pode dar jeito em tudo. Jeitinho. E eu sou obrigado a dar jeito em tudo. Exato. Cara, velho, isso é muito louco. Eu fui pra Itália, né? Que Com minha chique. esposa. Olha que chique, Do hein? nada. Eu fui Do pra nada, Itália. esse ano Do nada. pra Itália. Eu só Do vejo nada. tentando Tomar um encher gelado. gelado. Aleatório. Aleatório. Cara, eu fui entrar numa loja às 19 horas. Que hora que fechava a loja? Às 19. Sabe o que aconteceu comigo? Eu fui expulso da loja. Bem, Mas é lógico. Eu concordo. Sim, Né? é a regra. Mas não é. Né? Olha só que interessante, ó. 19 horas, eu entrei às 19. Cara, só que se eu for escolher alguma coisa lá, eu não vou ser às 19. Exato. Eu vou às 19h30. Aí eu não penso no cara que tá atendendo, no caixa, né? Eu peguei um chinelo assim, a mulher saiu gritando comigo, ele entende italiano, né? Catou o chinelo, devolveu, eu fiquei assim, ó. Ele fez assim, ó, vai. Eu fiquei indignado naquele momento, mas exatamente por causa disso, né? Se tem regra, vamos seguir. Exato. Se pode, não pode, se não pode, né? E vamos parar de querer dar jeitinho em tudo. Porque o maior prejudicado nisso, nesse contexto, né, colocando como objetivo a pós-graduação que nós temos aqui na FAMESP, seria o próprio aluno, que faria um investimento que não ia conseguir recuperar esse investimento. Então, enquanto coordenadores, educadores, na instituição, a gente precisa olhar exatamente para o que eu estou ofertando, se aquilo vai impactar positivamente ou se vai virar um problema depois. Olha que legal isso, hein? Não, merece o momento uau do programa, meu. Merece.
Uau, meu. Que legal, meu. Eu tenho muitas alunas esteticistas, eu dou aula, elas são maravilhosas, né? Mas é uma preocupação. Sim. E depois? E se amanhã, né? Eu tive conversa com uma delas 15 dias atrás. Amanhã regulamenta o conselho. Beleza, forma um conselho. Não tem garantias de que o conselho formado vá realmente regulamentar todas essas atividades. Então, de qualquer forma, é um investimento que você não sabe se de fato você vai continuar. Sim. Né? Então, é uma discussão que vai além do pode não pode. Uhum. Né? É um pouco mais profunda do que isso. Sim, imagino. Imagino também que seja muito difícil para eles, né? Sim, exato. Bom, agora a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. É um bate-bola, Ai, um meu Deus. ping-pong, como você quiser chamar. A gente vai falar alguns nomes e você vai responder pra gente o que essa coisa é. Mas uma coisa Eu dinâmica. conheço esses nomes, ou você vai me pegar ali na curva. Perguntas veterinárias. Vai conversar com meus gatos, então. Quem Conhece? foi Isaac Newton? Não. Conhece, vai dar tudo vamos- certo, ó. Amei. A primeira, toxina botulínica. Toxina botulínica, a gente vai ter bolsa toxina, serve para prevenir as rugas estáticas, que são aquelas marcas de expressão. Ah, e o Vlad precisa. O Vlad já tem marca de expressão. Eu acho que dispensa esse comentário. Edição, corta. Edição, acho que não precisa disso, desnecessário. Bioestimulador. Agora até errei aqui, tá vendo? Ó? Bioestimuladores. Estimula a formação de fibras colágeno de elastina, devolvendo a firmeza da pele. É o último grito em estética. Preenchedores. Preenchedores é tudo aquilo que dá volume, aumenta os lábios, joga o queixo para frente, né? Dá uma bochechinha, de acordo ali com as características do paciente, pelo amor de Deus, não é para transformar ninguém, mas são maravilhosos. Né? Eu quero. No lábio de cima. Ó, Tá vendo? olha só. Ó. Ah, Essa menina é teimosa. fale para mim, É Vlad. teimosa, ó. Ela é teimosa, ó. Ela tem uma boca muito bonita. Ah, Pra que fazer... Ó, olha pra câmera ali. Ó, olha lá, ó. Olha. Gente, olha essa boquinha aqui, ó. Olha que boca bonita. Pra que esse ser, que já é bonita, precisa disso? posso falar uma coisa? Pode. O belo é os olhos de quem vê, é os olhos dela. Então, ela tem que olhar e se ela achar o belo, é os olhos dela. A gente nunca vai conseguir alcançar esse mesmo belo. Tonhonhoi. Ai, Tonhonhoi. Dorme com esse barulho, cara. tenho que Tá vendo? gostar. Dorme com esse Eu barulho. tenho que gostar. Eu posso ficar pequenininho assim, abaixar aqui? Posso? Mas Pode. é verdade, isso é até um filtro para profissional, porque a gente aprende e tal, vê. Aí chega o paciente, você fala, não, porque vai ficar ótimo, vai ficar. Porque eu acho belo, mas é ela que vai carregar esse rosto. Então ela tem que olhar e achar bonito. Não interessa a minha opinião, interessa a dela. Faz sentido. Na verdade, olhando por esse ângulo, faz sentido, né? Porque às vezes as pessoas querem te moldar, né? Exato. Dizer o que é bonito, o que não é, mas verdade, os olhos de quem tá de fora, mas os olhos de quem tá de dentro, né? Sim. Olha o próximo bate-bola aqui, ó, desculpa aí, ó, agora tem física. Ó. Fios de tração. Fios de tração são fios que a gente coloca no rosto, eles são absorvíveis, não são permanentes, e a gente faz ancoragem assim da face para ficar tudo no lugar depois que cai, depois de uns aninhos, porque cai. Ai, mesmo, professor? Cair é sempre garantido. A gravidade tem seu Ah, efeito. eu ia falar isso. A gravidade sempre. E ela contribui para essa queda, né? Contribui Exatamente. para essa queda. A gravidade sempre vai puxar pro centro da Terra, Sempre, perfeito. sempre. E o último, que é estímulo de colágeno. Aí tem fios de PDO. Tá, são o mesmo tipo de fio de tração, só que esses para estímulo de colágeno não elevam nada. A gente só coloca ali na pele para estimular colágeno e melhorar a flacidez. E como é que insere isso? Esses fios podem ser inseridos de duas formas, né? Ou ele vem preso numa agulha bem fininha, como nós conversamos lá. Né? Importantíssimo isso. Essa é a informação mais importante dessa tarde. Vlad, é bem fininha e pequenininha. Yes! tá? Já Você vou vai- fazer amanhã. Vamos lá, tô aqui hoje. A gente pode, não tem problema. Amanhã? Amanhã? Então, o fio ele vem preso nessa agulha, que serve como um guia, né? Então, essa agulha ela é introduzida, vamos pensar que eu vou colocar aqui na olheira. Então, a gente introduz aqui na olheira e depois dá uma giradinha, remove o fio, fica lá dentro e a agulha sai. Professor, então eu vou pedir para a senhora para aquela câmera Olha. bonita ali, ó. E fala pro pessoal lá que tá vendo a gente. O pessoal que tá escutando vai ter um pouquinho de dificuldade, mas tá tudo certo. Olhando para aquela câmera, como é que é o procedimento, hein, professora? Tá, o fio de PDO para estímulo de colágeno, ele vem
presinho numa agulha, que é um fio guia, né? Uma guia. E a gente vai pegar essa agulhazinha e introduzir mesmo. Faz um rompimentozinho, faz um buraquinho com ela, introduz aqui na região de olheira, por exemplo, é uma escolha. Depois que eu introduzir ela inteira, a gente dá uma giradinha na pontinha e remove. A agulha vai sair e o fio vai ficar aqui estimulando o colágeno. Então ele puxa a pele? Não, a gente Ele só tira e ele estimula. fica Ele lá só dentro. estimula. O estímulo vem a partir da degradação do fio, porque ele vai ficar lá, ele não vai ficar inteiro. Ele vai ser quebrado, e esses fragmentos que estimulam uma reação inflamatória e depois a fabricação de fibra colágeno de elastina. Lembra que eu falei que os bioestimuladores fazem com que o seu corpo trabalhe para você? Sim. É esse conceito, né? Então a gente introduz uma substância lá que não vai causar nenhuma lesão, mas a presença dela vai provocar uma remoção e esse processo de remoção que vai fazer com que o seu organismo faça novas fibras de colágeno de elastina. É o princípio da formação de fibras de colágeno de elastina dos bioestimuladores. Cara, fantástico. O corpo humano. É o corpo humano, Meu Deus do essa é a céu. frase. É fantástico. Corpo humano, você É viu? Você muito vai legal. estimular, meu. Então, né, então, o meu corpo, o meu cérebro entende que ele tem que estimular algo, né? Que ele tem que remover aquilo. Cara, que louco, hein? E a gente usa, né, essas ferramentas, são ferramentas fisiológicas, não é uma não é o processo, não é esse material que vai fazer que o seu corpo faça isso, né? A reparação tecidual é fisiológico, então a gente coloca essa substância lá que vai fazer o quê? Uma reparação tecidual. Só que essa substância não causa lesão. Então, a gente vai vai aproveitar essa reparação tecidual para ter como objetivo fibra de colágeno de elastina. Então, quando a gente estava conversando ali, né, no começo, trabalhar com injetáveis é complexo? Sim, porque é uma substância ativa, né, um medicamento, que quando eu coloco no tecido, ele vai responder. E a gente utiliza dessas respostas para ter o objetivo de melhor estética. Então, vai dar certo? Vai, desde que você respeite a sua capacitação, né, a sua segurança para fazer e as regras do procedimento. Aí, Então, então, quando tem então, lá vem então. Então, professora, a gente sabe que alguns procedimentos, né, eles acabam não dando muito certo, sim. né? Um inchaço ali, uma fissura aqui, né? E quais são as mais comuns? O que, que pode acontecer, né? Imagine que a Vel aqui tá doidinha pra... Colocar o preenchedor na boca. Nossa, né? E ela te procurou, né? Quais são as recomendações? Você vai falar para ela assim, olha, quais são o que, que pode acontecer, o que, que não pode acontecer? Até celularmente, nós estamos falando de estímulo, acho Isso. bacana isso, né? Nosso público é um público inteligente, né? Como que são esses estímulos? Será que o cérebro vai entender que alguma coisa ruim, vai querer combater aquilo? Como é que funciona isso, professora? Em relação a despertar uma defesa do nosso organismo, né, e um combate, é bem pouco provável, lógico. Pode acontecer de uma reação alérgica, por exemplo? Pode, mas é bem pouco provável porque as substâncias elas são biocompatíveis em sua grande maioria. Então, são imunologicamente inertes, que a gente fala, não desperta antígeno anticorpo, né? Essa relação antígeno anticorpo. Cada procedimento, ele tem ali suas reações adversas, reações esperadas. Então, por exemplo, vamos fazer um preenchimento labial, né? Pode ficar inchadinho no dia seguinte, no mesmo dia? Vai ficar com certo inchaço. Esse inchaço vai depender de duas coisas. Do produto que eu vou utilizar, alguns causam maior edema, outros menor edema. A gente sempre opta por aqueles que causam menor edema. E da própria resposta do organismo do indivíduo àquele corpo que foi colocado. Porque é um corpo físico, um preenchedor, é um gel. Mas como eu sei que o corpo dela vai reagir Não melhor? sei, A gente saberei não depois sabe. que acontecer. Não tem como prever. Não tem como prever? Não tem como prever. Então, a gente trabalha minimizando essas possibilidades. Então, como minimiza? Usando um produto, por exemplo, que não cause tanto edema. É uma forma de minimizar isso, né? Certo. Colocando uma quantidade segura no lábio. Então, o que é uma quantidade segura no lábio de uma pessoa? 1 ml só, uma seringa só. Porque o gel, ele é físico, é um implante. E ele aumenta de tamanho, ele expande, né? Depois que a gente coloca. Se eu colocar muito gel, ele vai expandir bastante. Lábio é super vascularizado. E aí a gente pode ter, sim, aí uma intercorrência, que é a compressão desses capilares e processos de redução de hipóxia tecidual e até necrose tecidual. Tem que ter esse entendimento. Tem quantidades seguras a serem aplicadas, né? Para o que é esperado. Então, por exemplo, se ela liga no dia seguinte, a gente sempre monitora o paciente de preenchedores 24 horas seguintes. Ai, Rô, tá super inchado, tal. Eu falei, vem aqui.
vamos dar uma olhada. Se tiver realmente um edema exacerbado, a gente pode controlar com medicação, por exemplo, né? A gente pode utilizar aí um corticoide para reduzir essa resposta. Se depois de 24 horas de corticoide não resolveu, aí sim, temos que ter um apoio médico, porque alguma coisa saiu do plano. Então, o profissional também tem que reconhecer isso. Enquanto é uma reação adversa que está controlada e quando o corpo reagiu de uma forma inesperada e aí eu já não tenho mais ferramentas e nem regulamentação e nem sou profissional ideal para resolver isso. E aí que você conhece o profissional também, na hora do problema, né? De reconhecer que agora virou um problema e, Verônica, vamos lá no médico, né? Você quer ir no seu convênio, eu vou te acompanhar, eu vou com você, porque eu vou falar para ele o que foi que aconteceu e aí para que você tenha um acompanhamento adequado. Então, o paciente, ele é problema nosso, ele é meu paciente. Na hora do bom, que ela bateu lá, vai fazer procedimento, todo mundo feliz, e foi ótimo no café, é ótimo. E na hora que as coisas ali saem um pouco do plano. Para evitar, a gente usa métodos de segurança, né? Pouca quantidade de preenchedores, pouca quantidade. É melhor dividir a sessão, por exemplo, em duas, do que fazer tudo de uma vez. Então imagina que essa boquinha maravilhosa aqui, que quer fazer os procedimentos aqui, agora os olhos dela tem que fazer, então tá tudo certo. Que na hora que você tá com a agulha assim, que você introduziu, ela fala, não, tira. Pode isso, não pode, É não quem tem manda é o problema. paciente. Mas se ficou um pouquinho lá, tem algum problema, não? Se já foi injetado uma quantidade, por exemplo, de 100 microlitros, porque a gente trabalha com pouca quantidade, né? Como é que é, meu? Vai ficar torto, vai ficar com um lábio desse tamanho aqui, ó. E o outro, foi ela. Como é Ela vai fazer o programa. Gente, se Verônica aparecer aqui com o lábio torto, não fui eu. Que fique registrado que não fui eu. Se colocou um pouquinho, vai ficar o volume ali onde colocou. Dá para remover? O preenchedor é o único que a gente consegue remover, que fica Isso que eu ia registrado. perguntar. Então, por exemplo, colocou lá metade do produto, ela fala, para, não quero. Para não ficar com a boca de Verônica. Quer dizer que eu posso arrancar, eu consigo arrancar aquele produto? Arrancar uma palavra um tanto quanto pesada e assustadora, né? Exato, assustador. Existe um antagonista, né? Tadinha da Verônica. Gente, a gente não arranca nada, tá? Ele tá achando que vai colar, o durex vai puxar, vai sair. Vem cá, devolve líquido. Como é que funciona, Tá achando que é uma espinha. Pro preenchedor, existe uma enzima que degrada a presença dele. E aí a gente aplica, mas vai ter que dar uma furadinha de novo. Não tem jeito, né? É. Cara, incrível, né? Exato. Incrível. Eu nunca passei por essa experiência, agora eu vou ficar com isso na cabeça. De começar a fazer uma boca, a pessoa começa a gritar parar, vou ficar com você na minha cabeça agora, né? A pessoa não grita parar, não, pelo amor de Deus. E já aconteceu isso, por exemplo, a Verônica vai lá e assim, olha, eu quero fazer um procedimento. Aí ela vai te perguntar assim, qual? Você fala, não sei, quero uma indicação tua. Sim. O paciente, ele traz uma dor, né? Muitas vezes aquilo que o incomoda, e ele não tem necessariamente não tem que ter o conhecimento do que vai resolver aquilo. Isso é o profissional que tem que fazer, né? O nosso papel é avaliar a sua condição, avaliar aquilo que você apresenta, avaliar os fatores de saúde, avaliar o seu estado naquele momento de tecido para ver o que melhor vai resolver aquela dor que você trouxe. Então, o paciente às vezes não sabe o que fazer e tá tudo certo porque ele não tem que fazer mesmo, ou às vezes ele tem até uma ideia, mas não necessariamente aquela ideia é a solução para o problema dele. Então, a gente tem que respeitar a sua fala e não ficar aquele negócio, não é isso, né? Porque eu sou especialista. Não é isso, gente, tá? Não é para ser desse jeito, é para ser bonzinho. Tem que ouvir o paciente, né? Criar conexão para que ela confie em mim e aí a gente vai chegando junto a um consenso, né? Mas esse papel é do especialista, né? O paciente chegar e trazer a solução. Olha, eu vou te falar, o mundo tá muito louco, né? O mundo tá muito louco. Meu filho tem 12 anos, quando eu me internei para ter ele, enfim, tive que tomar um remédio lá no Tramal, porque eu não consigo ficar quieta parada, fiquei andando o dia inteiro, quase que ia descolar depois o quadril. E a enfermeira chegou e perguntou assim para mim, você quer injeção ou você quer comprimido? E eu fiquei tão incomodada. Comprimido, rápido. Ixi, comprimido. Então, mas eu fiquei tão incomodada com a pergunta, porque eu tô numa condição de paciente, você tem que saber o que é melhor naquele momento, né? Então, eu olhei para ela e falei, como assim? É degustação de remédio, né? E aí, enfim, eu optei pela injeção, porque eu tava morrendo de dor. Mas essa coisa das pessoas que não têm aí o conhecimento necessário para fazer a sua opção, eu acho complicado. A gente estava nesse assunto. Gosto de polêmica. Um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes. Então, assim, em relação à estética, a gente tem muita informação hoje, né? Então, as pessoas são muito bem informadas.
enquanto profissional, eu tenho que ouvir o que você trouxe, e se o que você trouxe não é aquilo, te direcionar e te explicar por que é, por que não é. Eu falo que consulta é quase dar uma aula, né? E quanto melhor o paciente é informado, melhor é o procedimento. Melhor procedimento, né? Bom, antes da minha próxima pergunta, eu vou ter meu momento. Vamos. O que você faria em mim? Peraí, pessoal. Agora, momento Verônica. Antes de vocês me verem com o meu preenchimento labial no próximo episódio, É reto, viu, gente? Não vai ficar torto, não. Ó, vamos fazer uma pesquisa? Vamos? Ó, você que está vendo esse podcast, escutando, coloca nos comentários se a Verônica deve ou não fazer o seu Boa. procedimento estético. ai, que vergonha! Bom, tá bom, né? Então coloca aí, mas também não esqueça de curtir, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever. Isso aí, importantíssimo. O que ela deve fazer? Curtir, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever. Bom, voltando agora então, como a personalização dos procedimentos estéticos injetáveis é abordado na sua prática, levando em consideração as características únicas de cada paciente. É exatamente isso, levando em consideração as características únicas do paciente. E não só as características físicas, mas também de rotina de vida, né? Como que ela quer se ver. Então, nós temos alguns momentos nesse sentido. Para que todo mundo não fique com o mesmo rosto, eu preciso conhecer de anatomia e de envelhecimento, né? Para saber o que eu preciso. Por exemplo, seu rosto, em relação anatomicamente, em relação à idade e envelhecimento, é diferente de dublagem. O feminino e masculino já tem uma formação diferente, e com o passar dos anos também tem. Então, seu rosto para o meu rosto tem grandes diferenças, né? Então, para que eu entregue para você o que vai te ficar bonito, né, aos seus olhos, e para que eu faça para mim o que vai ficar bonito aos meus olhos também, eu preciso ter esse conhecimento anatômico. Ele é obrigatório, porque senão eu começo a colocar uma quantidade maior no rosto que uma menor no outro. Se a gente tem uma padronização, por exemplo, de quantidades. Ah, põe 1 ml aqui, 1 ml aqui está resolvido para todo mundo. E não é assim. Então, precisa ter esse conhecimento, tanto anatômico quanto de substância, né? Em relação ao indivíduo, tem procedimentos, por exemplo, que demandam não poder fazer prática esportiva no dia seguinte ou no outro dia, ou que ele perde ali o seu tempo de ação por conta de prática excessiva também. Então, tem que levar em consideração o cotidiano. Tem procedimento que o paciente ele precisa tomar água para que o procedimento de fato entregue, tiver que entregar. E aí eu tenho um paciente que só toma Coca-Cola. Eu tinha uma que odiava água. Né? Eu só tomava aqueles chás industrializados, né? Ela falava, mas eu tomo chá industrializado. Eu falei, meu amor, é glicose e sódio isso, aí você me prejudica. Né? Então, tudo isso está no contexto. O paciente, ele é 70% do processo. Né? Nós somos 30%, porque eu vou injetar. Agora, se o organismo não está pronto para receber, né? Questões de saúde são importantes. Então, o paciente de terapia capilar, por exemplo, se ele está com queda de cabelo porque ele está anêmico, se não resolver a anemia, a gente vai contribuir para reduzir um pouco a queda, mas não vai parar de cair nesse contexto. Então, a gente precisa ter o conhecimento de como aquele indivíduo está funcionando. É muito além do que pegar alguma coisa e injetar lá. A gente costuma falar que assim, você quer ser um aplicador ou você quer ser um injetor? Porque o aplicador pega e aplica. O injetor não, ele analisa tudo isso antes de injetar aquilo que você precisa. Né? Então, tudo isso é levado em consideração. Por isso, uma consulta leva 2 horas. Eu senti uma pontinha, assim, quando Capilar! de capilar, eu senti alguma alfinetada. O meu espírito aqui, ó. Vem meu espírito. Né? A gente cria um hábito de ficar avaliando as pessoas que é mais forte do que a gente. Professor, ó, tem um ser aqui que eu não vou falar o nome que tá do meu lado aí. Conhece um ser que tá do meu lado aqui, ó? Ela é tão linda. Ela fala assim, Vlad, eu preciso te contar um segredo. Já que nós vamos trazer uma especialista, né? Eu preciso contar um segredo. Eu falo, fala, mulher, fala. Olha, eu quero ser igual a Anitta. Aí eu falei, é fácil, pega uma foto da Anitta, leva pra especialista que ela vai dar um jeito nisso. Oh, meu Deus. Tem como, professor? Quem tava querendo virar Vlad? Ninguém. Geniquine. Você
Janequine é ótimo. Só que o Janequine é super adepto a procedimentos estéticos. É mesmo? Exato, ele foi um dos primeiros atores que fez um antes e depois sobre bioestimuladores de colágeno. E ficou excelente. Olha que legal. Ele é Mas nesse excelente. caso, professora, que ela quer mudar a forma, né? Por exemplo, tem uma propaganda que eu acho bárbara, né? Se eu não me engano, é de uma lanchonete aí que faz, né? Eu vou cair naquela armadilha de fazer propaganda, não. Não, ninguém vai patrocinar. Né? E ele, cara, vai ver, né? É o que ele tá caracterizado de quem, né? Mas a gente percebe ali que teve muito procedimento para ele Sim. ficar igual, né? Ou muito parecido. Até ele brinca, ele fala, ó, não tem nada artificial, mas o cara Imagina. é muito parecido. Então, nesse caso, por exemplo, que a Verônica quer ser igual A Anitta. a Anitta, né? O que você aconselha para ela? E seria possível? Não seria possível? Qual que é o caminho? Não tem caminho, vamos lá, né? Não tem, não Eu tem sou caminho. única. Exato, essa é a fala. Essa coisa, né? E é muito comum isso. Eu quero ficar com igual o rosto da fulana. Meu anjo, a fulana é a fulana, né? E você não é a fulana. Vamos começar do começo. Porque o nosso tecido mole, ele tá sustentado em cima do tecido rígido, que é a estrutura óssea. E cada um de nós tem uma formação óssea diferente. Então, eu posso até pegar e falar assim, porque ela tem uma bochecha, né? Um arco zigomático mais projetado. Eu posso até projetar, mas para as dimensões do seu rosto, não vai ficar legal. Então, o bom é a gente fazer essas modificações projetando aquilo que faz parte da sua característica. Por exemplo, queixo. Se ela falar para mim, Rô, eu queria ter um queixinho um pouquinho mais projetado. Ela tem indicação de projetar queixo porque o queixinho dela é um pouquinho mais para trás. Então, a gente consegue fazer isso sem transformar o rosto dela num outro rosto. Isso é importante, então. Então, você olha pra ver, eu falo assim, ó. Quais são os defeitos? Eu acho que dá pra consertar aqui. Eu acho que dá pra consertar lá, acho que tirar um pouquinho aqui, ficar perfeito. 3 horas só de informação. Ô, careca. Ixi, aí... Aí, tá Você vendo? vai falar. Ô, produção, agora. pode isso aqui, Aí foi no diretor. Ó, coração, já pegou filho. pesado Aqui, ó. comigo. Ó. Ó, galinha Aí, aqui, tá ó. vendo? Ó, a produção. Quase de Aí eu galinha. magoei agora. Merece um botox ali. Botox pra plágio. E por falar em Botox de novo, por exemplo, ó, coisa que eu, Vladimir, não curto muito, não. Eu vou fazer um procedimento desse, a pessoa fala assim, fica tranquilo, não vai doer. Meu, é uma mentirosa sem vergonha. Vai doer pra caramba. Nesse caso, professora, né? Como que é essa abordagem em relação ao paciente, né? O que falar? Será que é importante falar assim que não vai doer, depois Não. dói? Fala, você falou que não ia doer e doeu. Como é que é essa abordagem, professora? Tem uma fala em estética que eu acho mentirosa, sempre falo mentira, né? Mas as meninas gostam muito que assim, é a dor da beleza. Sensacional! Eu sou muito técnica, né? Então eu falo, gente, isso é mentira, né? Então as meninas descontrai. O ponto é assim, carta na mesa, o quanto aquilo vai doer. E esse negócio do vai doer depende muito de pessoa para pessoa, porque cada um tem um nível aí de sensibilidade, né? As pessoas mais resistentes, outras menos resistentes. Mas o ponto é que terá incômodo, porque é uma agulha, não tem como correr, né? Então vai ter incômodo, vai. De acordo com o procedimento, geralmente os incômodos são menores e alguns deles nós realizamos pontos anestésicos antes de começar. Por exemplo, Botox não tem como fazer ponto anestésico, porque a gente vai fazer várias picadinhas na testa, mas é tão rapidinho que quando você achar, começou, passou já. Então, assim, quanto mais claro você for com o seu paciente, ele vai estar já esperando aquele incômodo. Geralmente, a gente tem uma expectativa que vai ser, ai meu Deus, ela falou que vai ser um incômodo, vai doer muito. Então, ele está esperando aqui. E quando a gente começa, nem foi tanto assim. Você falou que é incômodo, mas foi tranquilo. Doeu um pouquinho, né? Certo. Então, trabalhar expectativa do paciente, trabalhar a sensibilidade, reconhecer a sensibilidade do paciente, alguns anestésicos tópicos de acordo com o procedimento, tudo isso é levado em consideração. Segurar na mão, ter alguém ali dando apoio, segurando na mão também. A gente tem, às vezes, algum que fica ali, né, dando apoio, segurando. Parar, reconhecer, sabe, linguagem corporal. Que eu estava lendo um livro, lógico, lendo, a gente está lendo um livro, né? Que falava sobre linguagem corporal. E, às vezes, o paciente está deitado, então, assim, você está com a visão dele inteiro. Tá doendo, o pezinho começa a fazer assim, ó. Mãozinha começa a apertar. Então, a gente precisa ter essa visão para dar um tempo. Para o paciente ficar mais confortável, se recuperar e depois começar também. Então, tudo isso é importante nesse momento. Vou aproveitar, agora aproveitar. Professora, a gente já está com 52 anos de idade. Inteiro. Né?
Quais seriam as dicas de procedimento? Por exemplo, eu vou levantar para cortar. Eu sei que eu vou me arrepender dessa pergunta. Eu já tô aqui, ó, arrependido, mas Não é nada. Eu acho a arrependido verdade de perguntar, porque a verdade dói, a verdade dói. Ai, a verdade dói. Por exemplo, esse rostinho maravilhoso aqui, o que ele precisaria ser feito? Eu faria em você 2 Isso. procedimentos. Tá. Eu faria a toxina botulínica, porque essas linhas tendem a ficar mais profundas com o tempo e é muito difícil de melhorá-las, né? Então, toxina botulínica com associação de fios de PDO, que a gente falou, que estimula colágeno para melhorar as linhas já existentes. Certo. E bioestimulador de colágeno para reposicionar aqui, que tá mais flacidinho, né? Para Certo. deixar mais firme. Eu faria só isso em você, Vlad. Nossa, gente, eu ganhei. Ah, sim, o tratamento capilar também varia bem, né? Aí, tá vendo? A professora se já você quiser. pegou no meu ponto fraco, que é a minha queda simultânea, instantânea, todo dia de cabelo. Eu acho que é só pra... Se você quiser. Legal. Professora, de verdade, acho que nós ficaríamos conversando contigo. Eu acho que foi um dos melhores, né? Podcast que a gente participou, porque foi, cara, foi muito gostoso, né? Eu tava com bastante curiosidade nesses movimentos peristálticos da estética, inventei isso aqui agora, né? Mas achei muito legal. E a gente sempre acaba, né, o programa assim, com uma mensagem para o nosso ouvinte, né? Para o cara que está escutando e vendo a gente, né? Qual seria o seu método de sucesso, professora? Olha, dentro de procedimentos, o método de sucesso é você começar a trabalhar com procedimentos que você tenha segurança de fazê-lo. O aluno, quando ele forma, né, ele sai muito ansioso e com muito medo e muitas vezes preocupado porque ele não faz todos os procedimentos, porque ele não tem segurança para fazer todos os procedimentos. Então, como começar? Da mesma forma que te foi ensinado uma coisa após a outra, porque a gente vai acumulando conhecimento, né, trabalhar com procedimento estético também. Então, comece sempre por aquilo que você sente seguro e não se sinta minimizado, né, diferente do outro profissional, porque ele faz isso e aquilo. Ele já está no mercado há mais tempo que você. Então, também isso demandou um aprendizado durante muito mais tempo. Esse aprendizado, ele demora. E não se compara, porque cada um tem o seu tempo, né? A minha segurança é diferente da segurança da outra pessoa, Eu levei, depois de formada, eu levei 3 anos para fazer meu primeiro preenchedor de bigode chinês. Depois de formada. Então, não é de uma hora para outra. Então, assim, quer ter um método de sucesso? Comece sempre pela segurança. A sua segurança em executar o procedimento e a segurança do procedimento. Aí você vai longe. Rapaz do céu, hein? Olha, acabou com o programa lá em cima, cara. Foi excelente. Muito Professora, bom. eu gostei dessa professora aí. Eu também. Ela falou que você precisa cuidar Olha, aí você do seu gosta de cabelo. baixinho. Ah, diretora, diretora, tá me sacaneando de novo, diretor, ó, vai pra edição, você vai cortar isso daí, né? Professora, como nós vamos segui-la nas redes sociais? Bom, vocês podem me seguir pelo @Instituto Roberta Reis, que é lá que eu estou sempre, ou aqui pelo @Famesp, que a gente está sempre lá com as aulas da residência, as aulas da pós-graduação, o atendimento aos pacientes modelos. Nossos pacientes modelo já são mais de 130 pessoas que não nos largam mais. Então a gente está sempre nessas redes, sempre trazendo novidade para vocês. Professora, muito obrigado, nossa Eu que agradeço gratidão. muito o convite e muito o acolhimento de vocês. Perfeito. Então a gente vai encerrando por aqui mais um podcast, Sensacional Podcast. Esperamos vocês aqui conosco pra gente no nosso próximo episódio. Tchau. até Tchau, a próxima. tchau!